Bom dia, estamos no dia 42 de leitura da Bíblia. Começaremos com Hebreus, capítulo 8. Jesus, mediador da nova aliança. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajudem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó: não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes:
Por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como os antes? Os israelitas se queixam de Moisés e Arão. Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos? Já não nos fornecem palhas, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são os desocupados, vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: Não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Moisés se queixa a Deus. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afliges este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Êxodo, capítulo 6, versículos de 1 a 27. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus promete livrar o seu povo. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como os estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, digo aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tira dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Vá e diga a Faraó, rei do Egito, que deixe que os filhos de Israel saiam de sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. No entanto, o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu uma ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito. Deveriam tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão. São estes os chefes das famílias: os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esdrom e Carme. São essas famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São essas as famílias de Levi, segundo as suas gerações:
Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu à luz Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coroítas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor diz: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Provérbios, capítulo 1. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Achemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Ficam com seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos.
mas os que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.